Olá, tudo bem? Hoje, nesse domingo, eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Muitas pessoas, elas não têm o entendimento do que significa esse mês e principalmente o que significa dentro dos lares, que não é somente o mês de setembro, uma conscientização contra o suicídio. Nós que vivemos num mundo atípico, um mundo especial, nós temos acesso a muitas dores, muitos problemas, muitas dificuldades que muitas vezes nos tiram a esperança, nos tiram projetos, nos tiram sonhos, nos tiram de um lugar de um futuro promissor. Muitas nós, mães, não sabemos como vai ser o futuro dos nossos filhos e isso faz com que a gente muitas vezes perca a esperança na vida. E eu, antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa onde 78% das famílias que recebem diagnóstico de algum tipo de doença dos seus filhos, 78% das mulheres são abandonadas por causa do diagnóstico, pelos seus companheiros. E isso é uma luta e uma dor que acontece na maioria dos lares atípicos. Tem lares que o companheiro continua ali no desafio, ajudando, dando suporte, mas existem outros lares aonde as mulheres estão sozinhas, aonde essas mães, elas não tem suporte nenhum dentro da sua casa e é 24 horas dentro daquele sistema de diagnóstico, doença, terapia, crises. E isso faz aumentar o número de suicídio de mães atípicas. E a gente precisa trazer a consciência não só em setembro, mas a consciência de que todos os meses existe uma demanda pesada para uma mãe atípica. Claro, eu estou dando voz aqui aos lares atípicos, às mães atípicas, às famílias atípicas, mas existem muitas outras famílias passando por dificuldades também. E muitas vezes a dificuldade, ela sufoca tanto aquela pessoa, que aquela pessoa, ela acha que a única saída é contra a sua própria vida. Ela chega a um ponto de não ter mais esperança, que ela quer acabar com aquele sofrimento, e ela acredita que o acabar com aquele sofrimento é terminar com a sua vida. E eu, como mãe atípica, hoje conversando com outras mãezinhas que eu encontrei num aniversário, nós conversamos um pouco sobre as nossas dificuldades, trocamos algumas experiências, mas também falamos sobre a importância da terapia. Nós também falamos sobre a importância de expressar o seu sentimento, a importância da gente viver o luto. Eu fui uma pessoa que viveu o luto de forma tardia. Eu vivi o luto da minha filha há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás que eu consegui dar nome para as dores que eu sentia. Mas também o tempo que eu levei guardando. Tiraram do meu coração a esperança, tiraram do meu coração a alegria. Quando a gente sufoca uma dor dentro da gente, aquilo cresce tanto que ele esconde toda a beleza da nossa vida. Eu nunca quis me matar, mas eu desejei morrer. Eu desejei morrer porque para mim, naquela fase dolorosa em que eu vivia, não tinha mais esperança. Eu acreditava em Deus, eu tinha fé, mas eu perdi a esperança de que coisas boas iriam acontecer, de que o amanhã poderia ser melhor do que o hoje. E isso foi me consumindo de uma forma que chegou um tempo que eu decidi desistir de viver, pedir para Deus para que Deus me levasse, porque eu não tinha coragem de ir contra a minha própria vida. Isso é um ponto muito importante, porque eu passei muitos anos escondendo os meus sentimentos, escondendo o que eu sentia, escondendo os meus desafios, os meus medos. Eu me isolei no meu mundo, mentia para mim mesma e para as outras pessoas que viviam ao meu redor, e essa dor, ela só foi crescendo dentro de mim.
a ponto de eu desejar que a minha vida acabasse. Mas existe muitas mulheres e mães atípicas nos lares aí fora que estão sim pensando em suicídio. Não estão mais aguentando a sua demanda, não tem com quem dividir. E isso é um grito de socorro que precisa ser falado abertamente, de que é desafiador quando a gente tem uma criança atípica, um diagnóstico, que a gente está sozinho e não tem aquela rede de apoio. Hoje eu falo da importância de fazer uma terapia porque eu tenho feito terapia nos últimos meses, mas teve um tempo em que eu não tinha verbas para isso. E muitas vezes eu fui sufocada pela minha própria dor, pelos desafios do meu dia, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma terapia, porque eu não tinha como abrir aquilo que eu estava sentindo e eu nem sabia como abrir, porque havia um medo de falar abertamente sobre os meus medos, os meus anseios e aquele sentimento. Cada um vence da forma que consegue. Eu venci na fé. Eu venci acreditando que Deus ia me ajudar. Eu não tinha dinheiro para terapias, então eu criei uma rotina que me ajudasse a expressar, a vencer. Funcionou para mim. Graças a Deus, funcionou. Eu venci aquele desafio aquele desafio diário que eu vivi durante muito tempo, sem contra a minha vida. Mas existem muitas mulheres que não conseguem. Eu não tive nenhuma depressão diagnosticada, não tomei nenhum medicamento. E esse ano, fazendo a terapia, eu consigo administrar as minhas emoções com mais sabedoria. Mas quantas mães aí fora não têm esse apoio? Quantas mães aí fora não têm dinheiro para pagar uma terapia porque toda a verba que existe dentro da casa vai para o seu filho? Quantas mães estão esgotadas, cansadas, sobrecarregadas? Eu não tenho o poder de ir dentro da casa de uma mãe dessas e tirar o seu peso, o peso do seu coração. Mas se a gente começar a falar que isso ele existe todos os anos, não só no setembro, não é uma conscientização somente para o mês de setembro, é uma conscientização para todos os dias do ano, porque existe uma demanda que não acaba, existe uma crise que não cessa, existe um choro escondido dessas mães que sofrem com a sua rotina, mesmo amando seus filhos com todo o amor que existe no universo. Elas estão sofrendo porque aquela situação gera dor. E a gente precisa dar voz a essas mães. A gente precisa fazer com que a sociedade, com que as escolas, com que os hospitais, com os outros órgãos estejam conscientes de que existem mulheres e mães adoecendo dentro dos seus próprios lares. Ontem eu vi uma palestra que falava que a gente aprende a crescer e a se desenvolver do portão para fora. Mas raramente se fala do desenvolvimento dentro dos lares, raramente se fala sobre o desenvolvimento de um lar, de uma esposa, de um esposo, como ajudar essa família diferente a evoluir, a crescer, a aprender com novos desafios. Nós aqui em casa estamos entrando numa fase diferente do diagnóstico da Rafaela. Hoje nós estamos sendo conscientizados que nós precisamos preparar nossa filha para a vida adulta. Nós precisamos ensinar nossa filha a se defender porque nós não vamos estar o tempo todo com elas. Isso causa um medo, isso causa uma insegurança, né? Mas a gente precisa entender que dentro dos lares existem desafios vividos diariamente por pais e mães atípicas, mas principalmente por mães atípicas que são sozinhas, que não têm suporte de família, que não têm suporte de um companheiro, que não têm suporte das figuras públicas, porque esse assunto ele é pouco falado. Pouco se fala do emocional de uma mãe. Não somente de uma mãe atípica, mas de uma mãe tradicional. Porque o contexto, ele olha sempre para a criança, ele olha para o direito da criança, ele olha para o desenvolvimento da criança, mas por trás de uma criança existe uma mãe e um pai. Por trás de uma criança atípica, muitas vezes existe uma mãe sozinha, que está lidando com a sua demanda sozinha. Hoje eu conversando com algumas mães e falando um pouquinho sobre como eu me sentia, os olhos delas enchiam de lágrima.
E eu falei, eu nunca chorei assim, contando a história da minha filha. Eu vivi um bloqueio tão grande nas minhas emoções que quando eu contava a história da minha filha, os meus olhos não lacrimejavam, eu não chorava, mas por dentro eu estava destruída. Por dentro eu pedia socorro sem falar nenhuma palavra, porque eu não sabia pedir socorro. Porque existia um medo e um desespero dentro de mim de o que vão pensar. Será que vão achar que eu não amo a minha filha porque eu tô reclamando da demanda? Não, é porque a minha humanidade ela não estava sendo cuidada. E existem muitas mães atípicas que você conhece, que passa por você e que muitas vezes você não enxerga ela, você enxerga aquela criança que está com ela. Você enxerga que aquela criança ali tem a sua demanda, tem o seu problema, mas por trás existe uma mãe que sofre. Hoje, compartilhando com algumas mães, nós falamos no momento de crise como que funciona. A gente vê o nosso filho, quem tem filho autista sabe, o ambiente desafia, o barulho desafia, as pessoas desafiam. E tu vê aquela criança com uma crise, ou qualquer outra criança que tem outro diagnóstico, a criança quando ela sai da crise, ela levanta e ela continua no fluxo da vida dela, porque ela cresce normalmente. Mas quem assistiu o começo, o meio e o fim é aquela mãe e aquele pai que fica ali, esperando o filho se levantar e seguir a sua vida, mas o seu coração fica em pedaços. Uma realidade que poucos conhecem. Nós vivemos numa sociedade que fala muito sobre inclusão, que fala muito sobre saúde mental, mas que gasta pouco tempo no prático do dia a dia. Existem muitas mães hoje que levantaram o dia pedindo para que não levantassem, levantaram hoje, no dia de hoje, pedindo para que amanhã acabasse a vida delas. A dor delas é tão grande que elas preferem ir contra a sua própria vida do que continuar naquela demanda, e não é por falta de amor. Uma pessoa que se suicida, ela não tá desvalorizando a vida, ela quer acabar com a dor dela. E existem muitos índices de suicídio, sendo de adolescentes, sendo de homens, de mulheres, mas hoje eu tô dando voz para as mães atípicas. 78% das mães que recebem diagnóstico dos seus filhos ficam sozinhas, são abandonadas, não tem rede de apoio, não tem quem auxilie, não tem dinheiro para pagar terapia para poder se tratar e fica acumulando uma dor em cima da outra. Algumas buscam alguns mecanismos que dão certo, outras estão à mercê de que alguém olhe para elas, de que alguém note elas, de que talvez, em vez de cobrar uma terapia para o filho, olhe que ela não está bem, porque nós demonstramos. Quando nós não estamos bem, o nosso corpo fala, o nosso cabelo fala, a nossa unha fala, a nossa pele fala, o semblante do nosso rosto fala, o peso da gente fala. Eu, no momento desafiador, eu engordei 10 quilos. Eu fui num peso que eu nunca alcancei nem nas gestações das minhas filhas, porque o meu corpo estava pedindo socorro. Hoje eu sei da importância de falar. Hoje eu tenho um meio, graças a Deus, de estar numa terapia, de fazer consultas semanalmente, mas eu já vivi ao outro lado dessa moeda. Eu já vivi o lado que eu não tinha com quem falar. Eu já vivi um lado que eu não tinha dinheiro para investir em mim, porque toda a verba que entrava dentro da minha casa era destinada para tratamento e para locomoção. Existem mães que precisam ser ouvidas, que precisam ser olhadas, que necessitam de um abraço, que necessitam talvez de uma conversa. Se você conhece alguma mãezinha aí que tem um filho com diagnóstico, e se passou alguma vez na sua cabeça como eu posso ajudar, senta com essa mãe, monta a mesa para essa mãe, mostra para ela que ela é vista, mostra para ela que ela é amada. Deixa ela falar, deixa ela chorar, sem julgamentos. Eu já fui julgada, eu já julguei. Quantas vezes antes de viver esse mundo atípico eu julguei? E depois, quando eu entrei para esse mundo, eu fui julgada, então eu sei como que é os dois lados. E talvez aquela mãezinha, você não vai ter a solução do problema dela, porque o problema dela é um diagnóstico. O problema dela é uma dor que não vai sanar, porque os desafios dela vão continuar ali. Mas talvez aquela mãe, ela precisa ser olhada.
Aquela mãe, ela precisa que você passe e, em vez de olhar a criança que tá com crise, você olha para aquela mãe. E um gesto, ele fala muito mais que palavras. Eu me lembro a primeira vez em anos que alguém olhou para mim no meio de uma crise da minha filha no mercado. Minha filha, desafiada por aquele ambiente, ela começou a gritar e ela se atirou no chão. O meu marido saiu num desespero no mercado tentando achar um caixa mais ou menos vazio, porque naquela época a gente não sabia nada de direito, a gente não sabia que a gente poderia entrar em fila preferencial. Então, se você não sabe, uma criança com deficiência intelectual, ela tem preferência nos caixas do supermercado. Nós não sabíamos na época, porque nós estávamos leigos naquele assunto. Até que veio uma senhora que olhou pra mim e disse assim, ó, passa na minha frente porque ela tem direito. Ela está tendo uma crise. Foi a primeira vez em anos que eu vi alguém olhar pra mim. Não olharam com cara feia pra minha filha. Não fizeram aquele ar como se a criança estivesse fazendo uma birra. Ela olhou pra mim. E eu fui constrangida. Ela abriu mão do lugar dela. Eu fui. A gente pagou o que tinha que pagar no mercado. Pegamos a Rafaela e saímos. E quando eu saí do supermercado, daquele caixa, eu olhei pra ela e disse muito obrigada. Aí ela olhou pra mim e disse assim, eu sei como é que é. A gente precisa disso. Porque aquilo dali trouxe uma esperança pra mim. Mal sabia aquela mulher que fazia 2 anos que eu não tirava minha filha pra fora. Que eu tava voltando a socializar ela nesses lugares desafiadores. E mal sabe ela que hoje a minha filha vai no mercado e ela consegue ir, fazer todas as compras com a gente consegue pagar e ir embora. Mas mal sabe ela que ela marcou tanto a minha vida com aquele ato. Assim como muitas outras pessoas marcaram a minha vida com atos tão negativos, que não falaram nenhuma palavra, mas que o corpo, o olhar e a forma que agiam com a gente nos julgavam. Essa é uma conscientização para você que talvez não tenha um filho atípico, mas que conhece alguém que tem. Porque hoje tá se tornando normal. Quando a gente fala em alguma coisa de diagnóstico, alguém diz, ai, a minha vizinha tem um filho assim. Ai, a filha da minha vizinha recebeu o diagnóstico. Claro que hoje nós falamos muito sobre o autismo, porque graças a Deus, o autismo tem ganhado um espaço. Mas existe muitas outras síndromes, existe muitas outras doenças que são desafiadoras para os gestores, para as mães, para os pais, para aqueles que dão o seu dia a dia. Então esse vídeo aqui é para conscientizar que não é somente o mês de setembro que a gente precisa conscientizar sobre o suicídio, que a gente precisa falar que vidas importam, né? Vidas são importantes todos os dias, não somente no mês de setembro. Então que a gente traga isso para dentro da nossa conduta. Hoje, naquele aniversário, quando a criança teve uma crise, eu não olhei para a criança, eu olhei para o pai e eu olhei para a mãe. E dali na hora, dentro do meu coração passou um filme. Tá todo mundo olhando para mim. O que vão pensar? O pai e a mãe que vive nesse ambiente, ele corre mais para tirar o filho do centro das atenções das pessoas do que pro próprio filho. E mal sabia que aquela crisezinha dele era porque ele tava com fome e ele não sabia dizer que ele comeu e depois ele seguiu. E a gente precisa olhar o ambiente. Existem muitas crianças com diagnóstico dentro dos lares, mas existe muito pai, muita mãe, muita irmã, muita avó, muito vô adoecido pelo mesmo diagnóstico, porque lida todos os dias com aquela demanda. Demanda que pode melhorar como a minha melhorou, mas demanda que pode seguir igual pro resto da vida. Então hoje esse vídeo é de conscientização a você que convive com alguém que tem um filho com diagnóstico. Mostra para essa pessoa que ela é amada. Mostra para essa pessoa que ela é vista. E se você não tem alguém, quando você vê alguma criança com crise, não olhe para a crise da criança, porque mais destruída vai sair aquela mãe ou aquele pai daquela crise do que a própria criança. Olhe para aquela mulher, olhe para aquele pai com empatia, porque a crise ela é tão dolorosa para um pai e para uma mãe, quanto para a criança que está passando por ela.
Vamos nos conscientizar todos os dias que vidas importam todos os dias. Não somente num mês de conscientização, não somente porque uma bandeira amarela está sendo balançada neste mês. Balance essa bandeira todos os dias. Todos os dias uma mãe atípica precisa de um abraço. Todos os dias uma mãe atípica precisa de um olhar de empatia. Todos os dias uma mãe atípica precisa ir para terapia e não tem como, então ela luta com as ferramentas que ela tem. Mas se ela encontrar uma sociedade que olha para ela, se ela encontrar uma escola que olha para ela, se ela encontrar um posto de saúde que olha para ela, ou um hospital, um órgão maior público, se ela for vista como pessoa, como ser humano e que as suas emoções importam, ela vai conseguir passar por aquele desafio mais rápido. Ela vai conseguir recarregar suas forças todos os dias. Porque a pior coisa é não ser visto. A pior coisa é não ser ouvido. E tem muitas mães aí do outro lado que não falam nada, porque já não tem mais força de pedir socorro. Não tem mais força de dizer que não aguenta mais, que tá precisando de ajuda, seja dentro de casa, seja com os familiares, ou seja com a sociedade. E aí esse silêncio ele é tão grande e ele se torna uma dor tão pesada que elas vão contra a sua própria vida. Semana passada eu vi um vídeo de uma mulher também que luta pelas causas das mães dos autistas. E ela fez um vídeo dizendo que uma mãe, 12 horas no hospital, depois de 12 horas no hospital, manda uma mensagem para ela dizendo que tinha tomado um vidro de uma medicação, porque ela já não aguentava mais. Foi um grito de desespero. Então, quando você souber que uma mãe, uma mulher sofreu, e a dor dela foi tão grande que ao ponto dela ir contra a própria vida, não julgue ela. Porque cada um encontra os seus meios e muitas pessoas encontram um meio, tirando a sua própria vida, porque é a única forma que elas acham que a sua dor vai parar de doer. Mas se a gente fizer a diferença dentro da sociedade, ou até dentro do lar, talvez você tenha um parente distante que você soube que o filho foi diagnosticado. Em primeiro lugar, não diga para ela que ela é forte, porque essa palavra não motiva uma mãe especial, porque ela não queria ser forte, ela só queria ser mãe. Ela só queria que o filho dela se desenvolvesse normalmente. Pergunte para ela como ela está. Pergunta para ela se ela quer tomar um café. Receba ela em casa com seu filho. Sem medo de que aquela criança vai quebrar alguma coisa, sem medo de que talvez o ambiente não seja o certo, o ambiente nunca vai ser o correto. Mas se aquela mãe e aquela criança se sentirem amadas, o ambiente vai ser o melhor possível. Então se conscientize que existe talvez do lado da sua casa uma família. Sexta-feira eu fui tomar café com uma amiga. Enquanto eu tomava o café, ela morava num prédio. A gente ouvia os gritos. E ela disse, tá vendo esses gritos? É um menininho autista que tem aqui no lado do meu bloco. Ele faz isso todos os dias. Porque se o pai se atrasa para chegar do serviço, ele entra em crise. Só quem tem um filho autista sabe qual a importância da rotina e dos horários para esta criança. E que quando algo foge da rotina dela, ela bagunça, ela entra em crise. Aquele menino que deve ter em média uns 12 anos, pelo tamanho que eu vi, ele entrou em crise porque o ônibus do pai atrasou. E o pai se atrasou para chegar em casa. E aí a minha amiga falou bem assim, eu sei quando se atrasa, porque ele fica bagunçado e a gente ouve os gritos. Que bom que aquele lado do prédio está conscientizado que existe uma criança autista que vai gritar fora do horário, que pode gritar de madrugada. Uma vez eu cheguei no prédio da minha amiga e ele estava em crise e ele estava dando voltas no pátio. Porque como ele é maiorzinho, ele já sabe lidar com a sua crise e ele mesmo tenta sair dela. E ele corria forte, rápido, no pátio do prédio. E aí quando eu olhei pra minha amiga, ela disse assim, ele tá em crise. Tava garoando, ele tava se molhando. Mas ele tava tentando lutar contra aquilo que tinha bagunçado ele. Então talvez existe no prédio de você uma criança que grita. E que ela não tá gritando porque ela quer. Ela tá gritando
porque a necessidade dela, ela precisa lidar com aquele ambiente desafiador e a forma que ela tem é gritando. Então, hoje, cada lugar que nós vamos, nós encontramos uma família típica. Nós encontramos uma criança com diagnóstico que ela não precisa, nem ela e nem aquela mãe ou aquele pai, que eles não precisam de um olhar de julgamento, eles só precisam de um lugar acolhedor, que saiba lidar com a deficiência do seu filho e com a dor que aquela deficiência pode trazer para a vida deles. Esse é um vídeo conscientizando de que o Setembro Amarelo não é só uma bandeira para o mês de setembro, tem que ser uma bandeira para todos os dias do ano, porque todos os dias do ano vidas importam. Eu desejo para vocês um domingo abençoado. Fiquem com Deus.